Olá, amigos e amigas, sou o professor Israel. Bem-vindos a mais esta videoaula. O tema da nossa conversa de hoje é a negociação em vendas e os erros mais frequentes. Você que trabalha com vendas está exposto a uma série de fatores que interferem no desempenho do seu resultado. Dentre eles, pode-se apontar a capacidade de raciocínio, a criatividade, a comunicação e a dependência em relação aos resultados da negociação. Além do que, existe todo o contexto de uma ou de outras partes. Desse modo, para que você tenha sucesso nas vendas, deve se preparar para lidar com todo e qualquer tipo de possíveis imprevistos ao longo de uma negociação. Isso pode ser feito por meio da escolha de uma dentre as várias concepções existentes em relação ao processo de negociação. Por isso, fique comigo até o final desta videoaula, pois vou enumerar alguns dos erros mais frequentes no processo de negociação e também comentar sobre as competências necessárias ao negociador. Fique ligado! O processo de negociação compreende estratégias e táticas que devem ser pensadas no sentido de atingir os objetivos que envolvem impasses que podem surgir ao longo de uma negociação. Na maioria das vezes, são originados das diferentes formas de perceber a realidade. Envolve também as questões do processo de comunicação, as diferenças de crenças, valores, interesses, a superação de conflitos, assim como as concessões que certamente ocorrem entre o que é planejado e aquilo que vai acontecer de fato no processo de negociação. Irei mostrar a você agora os possíveis tipos de negociação. O primeiro, conhecida como ganha-perde, é aquela negociação em que as partes competem pela distribuição de uma soma fixa de valor. A pergunta-chave em uma negociação assim é: quem vai exigir o maior valor? Nesse tipo de negociação, um lado ganha à custa do outro. A outra é a negociação ganha-ganha. É o tipo de negociação onde as partes cooperam entre si para obter o máximo possível de benefícios, conjugando seus interesses em um acordo. Esses casos requerem criação de valor e reivindicação de valor. Você, como profissional de vendas, além de se preparar para as etapas da negociação, deve se preparar para ouvir atentamente as partes, levando em consideração a posição de cada uma, procurando iniciar a negociação pelos pontos em comum. Outro aspecto relevante para uma boa negociação é a coleta de informações completa sobre os pontos que envolvem a negociação. Quem é o cliente, o que já foi negociado com ele, que fatos relevantes estiveram presentes nas negociações anteriores e ações dos concorrentes. Deve-se levantar todas informações possíveis de quem é o negociador, qual o negócio, como são percebidos no mercado e quem são os concorrentes. Que assuntos são colocados na pauta das negociações? Do ponto de vista de marketing, em relação à negociação, devem ser colocadas em pauta da negociação questões relativas ao preço, condições de pagamento, prazo de entrega, qualidade, suporte técnico, assistência técnica, entre outros. Respondendo à pergunta sobre quais os erros mais frequentes no processo de negociação, quero responder a alguns que estão relacionados com a falta de planejamento do que deverá ser realizado durante um processo de negociação. São eles: negociar com a pessoa errada, insistir em uma posição e não voltar atrás, sentir-se impotente durante uma negociação, perder o controle da negociação, afastar-se das metas e limites estabelecidos, preocupar-se demais com o outro, pensar na resposta certa no dia seguinte,
culpar-se pelos erros dos outros. O negociador, envolvido nas atividades de negociação, deve ter determinadas competências pessoais para conduzirem as atividades com eficiência. A competência seria determinada no ponto convergente de 3 aspectos: conhecimento, habilidades e atitude. Competência significa gerar resultados. E só se consegue isso trabalhando sério e gostando do que se faz. E como qualquer outra área de atuação, para se obter êxito nos resultados, a área de vendas requer que os profissionais tenham conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes à negociação. Vamos ver a primeira, que é o conhecimento. O que você negocia? Dependendo do segmento de atuação, o negociador deve possuir determinados conhecimentos formais, além de um conjunto de informações sobre sua empresa, sobre o seu produto ou serviço que negocia. Sobre o mercado é muito importante o conhecimento, sobre a concorrência e sobre o comportamento de compra do consumidor. Segundo, são as habilidades. Irei destacar algumas que o negociador deve ter e seguir. Ter objetividade para equacionar os problemas. É de extrema relevância para que os problemas sejam resolvidos da melhor maneira possível e com efetividade para se buscar a solução mais adequada. Discutir as propostas. As discussões devem ser centradas em aspectos realmente relevantes. Não se deve apegar-se a casos e situações episódicas, esporádicas, que geralmente se caracterizam por visões muito particulares. Concentrar-se nas ideias. Procurar não deixar que as negociações sejam conduzidas por aspectos pessoais. O ponto de vista de cada um deve ser colocado como uma oportunidade de reflexão e de revisão de opiniões, e não como um choque de posições. Saber falar e ouvir, habilidade fundamental em negociação. Colocar-se no lugar da outra parte. Essa atitude colabora na compreensão das necessidades e problemas da outra parte. Empatia. Saber interpretar o comportamento humano e as reações das pessoas. Isso requer conhecimentos sobre as reações, maneira de agir e pensar das pessoas. Então vimos conhecimentos, habilidades e agora vamos ver as atitudes. O sucesso dos resultados na negociação está cada vez mais atrelado a um esforço estratégico de equipe, em vez de características próprias de cada negociador. Para fazer acontecer nas negociações é preciso ter empatia, a capacidade de ver as coisas como os outros veem, determinação, entusiasmo e habilidade de comunicação interpessoal. E por fim, a negociação é uma área dinâmica e complexa, pois envolve pessoas, interesses nas duas pontas. E para enfrentar a intensa concorrência e a dinâmica do mercado que estão cada vez mais concorridos, além de considerar gestão de vendas e atendimento ao cliente, o conhecimento, a habilidade e a atitude buscam nos profissionais de vendas perfis específicos e estilos capazes de conduzir as negociações de forma eficaz. E assim chegamos ao final desta videoaula. Lembramos a você de inscrever-se em nosso canal. Deixe o seu joinha e acione o sininho para ser lembrado dos nossos próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos. Obrigado pela sua companhia e nos vemos em uma próxima videoaula. Fique bem!